Olá, estamos aqui, 4 horas, retomando nosso projeto Corpo em Escuta, hoje com o tema sono levemente acelerada, o que o seu corpo está querendo dizer? A doutora Michele já entrou, eu vou trazer então hoje um pouco do olhar da psicanálise e a doutora Michele vai trazer sobre a medicina integrativa. Vamos lá então. Oi, Oi. Tô te ouvindo. Como que tá aí o som, Michele? também, tudo certo por aqui. Te ouvindo bem. Ai, que bom. Ai, achei lindo esse seu cenário. Uns bambuzinhos. Aham! Tem essa coisa de regulação do sistema nervoso, né? De calma. Tem sim. Aham. Tem um pouquinho de verde ali atrás, do ladinho aqui também. Então, a gente usa o que dá, né, no meio da cidade. Sim, coisas que parecem às vezes detalhes, né? Mas que fazem a diferença. Aham. Vim agora da minha aula lá de stretching e os meus alunos estavam comentando exatamente de sono. Ai, hoje eu não dormi bem, acordei 3 da manhã e agora tô cansada, né? O meu dia não tá rendendo. Eu até comentei, falei, ó, nós vamos estar falando disso daqui a pouquinho. A live também vai ficar gravada, né? Para que a gente possa falar sobre isso por mais tempo. Mas, Uhum. enfim, a gente vai trazer essa questão como o sono como um regulador do nosso estado interno, né? Uma medida. Isso é uma queixa que tem chegado no teu consultório, Michele? Nossa, muito, muito, muito. Eu acho que deve ter, assim, não sei assim exatamente, né, a porcentagem, mas a quantidade de gente com queixa em relação ao sono é muito significativa, muito mesmo, assim, das mais variadas, né? Então, às vezes a pessoa demora um pouco ali para um pouco mais do que o normal, né? Existe um período normal para a gente pegar no sono ali, né? Entre até 20 minutos, às vezes um pouquinho mais, né? Normalmente é difícil a gente chegar na cama e já apagar, né? Mas Uhum. estender, assim, né? As pessoas com queixa de estender muito esse período, deita e aí a cabeça não para, não consegue desligar, ou até deita e dorme, mas tem muitos despertares, né? Ao longo da noite. Então, isso ou acorda muito mais cedo do que precisaria, do que até tem necessidade de dormir, né? E aí a principal queixa é: eu já acordo cansada. Então, essa é a principal Uhum. queixa, assim, essa coisa do sono não reparador, né? Então, por mais que eu durma algum período, eu tenho essa sensação de que estou sempre cansada, né? Ou que já acordo cansada. Esse é super Pois comum. é, que tem a ver com o que foi a nossa live passada, né? Às vezes a Super. vida parece que tá tudo bem, em tese, tá tudo bem, mas eu vivo cansada. É. E muitas vezes, quando a gente vai investigar, esse sono não tá reparador, não tá suficiente, né? Sim, sim, com certeza. O sono e o estresse crônico, né, a dificuldade de lidar com o estresse aí do dia a dia estão totalmente conectados, né? É muito difícil, eu digo que é impossível a gente lidar com o estresse ou ajudar, né, o paciente a lidar com o estresse sem olhar para o sono. É quase as coisas não a gente não consegue, né, separar essas duas coisas, assim, muito difícil que alguém consiga se regular aí, estado, né, emocional e tudo isso com um sono muito desorganizado, com uma privação de sono muito importante, né? Uhum. E se eu estou muito estressada, muito em alerta, muito precisando resolver muitas coisas, sentindo que não estou dando conta, naturalmente não consigo dormir bem, né? Não consigo descansar. Exatamente, é um ciclo vicioso, né? Então eu tô muito estressada, tenho, né, uma dificuldade, demandas muito aumentadas ou dificuldade de lidar com o estresse, não vou dormir bem, vou dormir mal. E aí o eu dormir mal, constante, a privação de sono constante, desregula e dificulta a gente lidar com o estresse, toda aquela fisiologia do estresse que a gente conversou na live passada. Então uma coisa interfere na outra, né? E aí vira aquele ciclo vicioso ali. Uhum.
Interessante, porque assim, também pensando, às vezes, em consulta, até mesmo assim, minha, né? Observando, às vezes, de muito tempo, às vezes você vai numa consulta por qualquer coisa, enfim, mas normalmente não se olha muito para o sono, né? Não é uma questão muito que. E estava conversando com uma médica esses tempos, e ela até citou algo que eu achei interessante, que fala assim, a gente aprende na faculdade muito sobre o ciclo de vigília, mas não o ciclo do sono, assim, muito como o corpo acontece em vigília, mas não sobre sono, a não ser que você vá ser um especialista do sono, né? Mas como se isso não considerasse, às vezes, o quanto isso interfere também, assim, digo, no sentido de passar batido, né? O quanto, às vezes, a gente vai ficar não dormindo bem e levando esse cansaço e meio como se fosse normal, vai, nem se lembra mais, né? Que aí assim, eu sou assim, eu durmo menos, eu durmo pouco, e até visitando algumas notícias, né, mais atuais, vi que mais recentemente o Brasil trouxe a síndrome do sono insuficiente, né? Assim, que era Uhum. mais falado lá fora, porque na nossa cultura a gente estava realmente tratando, acho que vem de encontro, né, com isso. Trata-se isso como algo, acaba passando ignorado muitas vezes, e agora não, agora veio assim, não, isso é uma síndrome, se você dorme menos do que 6 horas por dia, se está insuficiente, isso é uma síndrome crônica. Uhum. Existe o número, falando de saúde, a gente usa o número de 7 horas por noite, né? Então, isso é Uhum. claro, né? Que existem as individualidades, tem gente que tem um pouco mais de necessidade de sono, gente que às vezes tem um pouco menos ou percebe menos, né? A falta daquele sono ali. Às vezes não fica com uma sonolência diurna exatamente, mas não percebe que tem outras coisas que fica mais irritado, né? Então, uma irritabilidade maior, uma dificuldade maior de lidar com emoções negativas, fica remoendo aquelas coisas, ou a mente muito acelerada. Isso também pode ser um sinal de sono insuficiente. E não necessariamente aquela pessoa que fica sonolenta e dormindo ao longo do dia. Né? Então, tem outras coisas, às vezes a pessoa não percebe. Então, falando de saúde, pensando em saúde cardiovascular, em proteção mesmo, o númerozinho mágico são 7 horas, nem mais nem menos. Uhum. Então, essa é uma regrinha, assim, né? Claro que a gente pode olhar daí Uhum. as individualidades, mas tem esse número, assim. Ah, boa, uma referência, né, para a gente É, pensar quanto de fato está dormindo. E quando isso. fica o sono, se a pessoa dorme direto, mas acorda é, antes, como você falou, dá para ter mais ou menos esse sono. Mas se ela fica com sono muito picado, é muito difícil até ela saber quanto tempo ela dormiu, porque às vezes passa, né, horas ali da madrugada. É difícil saber quanto ela dormiu e normalmente essa coisa do sono picado, a dificuldade disso é que não chega no sono profundo, né? Que é o sono que Uhum. realmente restaura. Então a gente fica naquele sono leve o tempo todo. E aí quando é a hora de aprofundar no sono, chegar no sono REM ali que a gente chama, né? Que tem várias fases. O sono é uma coisa muito complexa e realmente a gente não aprende na faculdade, ou enfim, tem hoje especialistas, né, médicos do sono mesmo, otorrino, neurologistas, que fazem especialidade em medicina do sono. Então é muito Uhum. complexo o sono, mas falando de uma forma geral, a parte do sono mais profunda, a pessoa não chega nessa fase. E aí pode também ficar com essa sensação e com a quantidade de sono, às vezes até que é ok, mas a qualidade não é boa, Sim, tem que ter as né? duas medidas, né, os dois Tem que parâmetros. ter os dois parâmetros, exato. Aham. E aí, só para ficar mais claro, talvez, né, para o pessoal também perceber, isso que você trouxe, o que será que é importante a gente olhar como medida para saber que esse sono não está suficiente? Talvez as primeiras coisas, alguma coisa mais direta, como tô ficando cansada, né, durante o dia, que às vezes é o sinal mais óbvio, não dormi, percebi que não dormi, tô cansada. Sim. Mas o que mais que as pessoas podem perceber, assim? Podem perceber todas essas coisas que eu disse, né? Então, em relação a como a gente lida com o estresse. Isso faz parte também de ter um Hum. sono bom ou não, né? Então, se você tá mais irritado ao longo do dia, se tá mais explosiva, se tá com dificuldade de lidar com emoções negativas às vezes, né? Tem mais essa labilidade emocional.
dificuldade de foco, concentração, então a parte cognitiva pega muito. Então, quando a gente está no período ali de puerpério, de bebezinho pequeno, que aí não tem muito o que fazer, né? A grande maioria das pessoas, das mulheres, enfim, vão passar por um período de privação de sono. E o que que a gente percebe? Claro que tem a parte hormonal também envolvida, mas a parte cognitiva fica totalmente comprometida. Então, o foco, a concentração, a produtividade, para a gente buscar clareza, isso é péssimo. Então, o sono, qual que é a função do sono, por exemplo, no sistema nervoso central? Então, quando a gente tem um sono ruim, uma privação de sono, uma qualidade do sono não é muito legal, a gente deixa a nossa amígdala cerebral muito ativada. Então, existem alguns estudos, tem um estudo que eu gosto bastante, que pega um grupo controle, né, ali alguns adultos e um grupo que vai expor ali, então um grupo que dorme bem uma noite, uma só, e o outro grupo que não dorme durante um dia, 36 horas, né, então emenda ali algum tempo sem dormir, e esse grupo é exposto a algumas imagens e situações adversas ali. Como que cada um lida com isso, como que cada cérebro, na verdade, não é nem como lida, né? Um exame de imagem ali mostrando um PET scan, a ativação da amígdala é muito significativa. Então a amígdala fica muito mais reativa. E como a gente falou na live passada, a amígdala, ela é onde a campainha ali, o cãozinho que ativa o estresse. Então a gente fica com muita dificuldade de regular o sistema simpático. E aí a gente tem todos os sintomas que vão ser individuais também de ativação desse sistema simpático, que é o sistema do estresse. Então tudo isso é sinal, pode ser sinal de um sono que não está muito legal. Então a gente sempre precisa olhar para o sono. Diante de um quadro de uma ansiedade, transtornos mentais e transtornos de humor. Então o sono também, uma das funções do sono é a gente evitar, tem muita relação, na verdade, do sono com doenças demenciais. Então a gente faz acúmulo de substâncias que não era para acumular ali, a gente não faz a limpeza, o detox do sono, e o cérebro fica muito mais suscetível a longo prazo, por exemplo, a doenças demenciais. Então, transtornos mentais também, uma das funções do sono é proteger de transtornos mentais. Então, pacientes que têm predisposição ou pacientes esquizofrênicos que entram em privação de sono têm muito mais surtos. Então, é muito amplo, assim, né? Os sintomas e os sinais que acontecem e muito individuais também. Mas, no geral, quando a gente percebe, né? Então, déficits cognitivos, que você não está conseguindo produzir ali ou se regular ao longo do dia, transtornos de humor, como depressão, ansiedade, a gente sempre tem que olhar para o sono. Às vezes, e normalmente, eu gosto de começar regulando o sono, olhando para o sono, porque vai ser muito difícil a gente conseguir colocar outras práticas numa pessoa que está com um sono muito desorganizado. Como se a base não está funcionando, não tem nada depois, né, para exigir mais. Né? Vai ter uma exigência. É uma necessidade fisiológica, né? Eu poderia pensar no sono, então, como esse momento de limpeza do corpo. Como tem o banho, enfim, as higienes, o sono tem essa. Você usou esse termo, inclusive, né, de higiene. Higiene do sono, a higiene do sono em si é super importante, né? Aquelas regrinhas básicas ali, não sei se todo mundo sabe, mas uma das coisas para a gente olhar, né? Começar a olhar para o sono é a gente fazer a higiene do sono mesmo. Então, tem coisas muito básicas que às vezes a gente até acha que as pessoas sabem, todo mundo sabe, mas nem todo mundo coloca em prática. Então, regrinhas básicas de higiene do sono. Sempre olhar, sempre tentar sempre dormir e acordar no mesmo horário, mesmo aos finais de semana. A gente se expor à luz natural nas primeiras horas da manhã, produz melatonina. Hoje em dia todo mundo fica tomando melatonina, né? Mas às vezes a pessoa não está nem se expondo, não precisa ser necessariamente ao sol. A luz natural, a luz do dia, pelas primeiras horas da manhã. Exato. Escurecer as luzes no final do dia em casa, diminuir a exposição à tela, à luz azul, né, no final do dia, pelo menos 1, 2 horas antes de dormir. Não ficar ali com o celular na cara. Não ajuda em nada.
né? Então a gente não vai ter produção suficiente e adequada de melatonina, que é o hormônio que induz o sono. A gente vai ter ativações do sistema simpático, do sistema de estresse, que é o sistema que nos deixa em vigília. E aí, como a gente vai fazer isso, né? Refeições mais leves e menos volumosas e mais cedo ajudam a gente a dormir melhor. O que mais? Um ambiente tranquilo no quarto. Né? Então, um quarto que esteja escuro, que esteja numa temperatura confortável. Então, tudo Uhum. isso são a gente entra nesse pacotinho, né, de higiene do sono, que é muito difícil alguém que consiga dormir bem se essa higiene não estiver sendo bem feita. Claro que tem pessoas que são mais e menos sensíveis a isso, né? Uhum. Barulhos, enfim. Então, eu costumo dizer que tem algumas pessoas que precisam das condições excelentes ali para induzir o sono, né? Para que a gente consiga entrar nesse processo tanto de vigília para o sono, quanto de um sono leve para um sono profundo. Uhum. Retomar os ritmos do corpo, né? E da vida, né? Digamos que esse momento de Isso, pausa e para que eu possa ter energia no meu dia, né? Essa concentração, esse foco. E aí você tocou isso. num ponto bem. As pesquisas mostram, né? Aqui no Brasil, os últimos dados foram que a gente tem 20% da população sofrendo com insônia, enfim, né? Com essa síndrome do sono insuficiente, que é um Uhum. número bem expressivo, ainda considerando que muita gente pode nem perceber, quer dizer, pode ser um número ainda para baixo, né, do real, quer dizer, muita gente ainda está tratando com normalidade. E dessa porcentagem, os outros países, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, também, número tudo muito parecido. E dessa porcentagem, uma porcentagem maior ali, 34%, parece mulheres, né? De novo, aquela ceninha, né, de as mulheres. E aí a pergunta, por que as mulheres, né, tem essa questão? Sempre acaba caindo numa questão, às vezes, de hormonal, né? Porque os hormônios, porque a menopausa, isso, aquilo. Mas eu tendo a pensar que os hormônios das mulheres não são um problema, e sim o nosso estilo de vida vai fazer as mulheres sinalizarem mais. É como se, eu entendo muito mais as mulheres como um termômetro de saúde social. Então, se as mulheres não estão bem, a gente poderia pensar talvez que essa sociedade está adoecedora, né? Digamos, ela está facilitando o adoecimento. Enquanto às vezes, né, para os homens fica mais ou difícil perceber, ou também tem menos impacto. Um desse que você falou é o próprio puerpério, quer dizer, quem é que vai sofrer assim de chegar no limite, né? Mesmo quem tem ajuda, muitas vezes, mulheres que têm, às vezes babá e tudo, carregam, porque você entra num estado de preocupação, de atenção constante com aquele serzinho pequenininho, né? E de conexão direta o tempo todo, 24 horas. E aí, como você falou, se eu tenho. Vou retornar para o mercado de trabalho, que também tem essa pressão, às vezes, inclusive social, vai voltar quando? Né? Vai voltar quando? Como se Uhum. não estivesse trabalhando muito. E aí ela vai trabalhar 3 vezes mais, 24 horas por dia, o sono não é legal, tenho que voltar para o meu trabalho com a cabeça que não está funcionando muitas vezes bem, sentir o prejuízo disso, sentir o julgamento alheio ou o auto-julgamento de, poxa, não estou conseguindo responder, não estou ligando uma coisa com a outra. Uhum. Enfim, isso vai impactando em longo prazo, né? Quer dizer, vai ficando crônico mesmo, né, Michele? Com certeza, com certeza. Então tem o sistema, né? A estrutura mesmo da nossa sociedade, tudo, essa coisa do feminino, da mulher é muito significativa, né? E Uhum, aí entra de novo nesse ponto. Então acho que tudo que a gente vê em relação também, né, a como que a gente consegue, né, lidar com esse estresse crônico, entra também nessa coisa do sono, impacta muito. Então tem sim essas fases de maior demanda e fases uhum, hormonais também. Então uma das principais queixas da perimenopausa ali, desse período é relacionada ao sono, mas a gente uhum, vê que o ajuste no estilo de vida impacta muito positivamente isso também. Né? Então, nem uhum, sempre é necessário uma terapia de reposição hormonal para melhorar o sono. Muitas vezes a gente fica, sim, muito mais sensível
hormonalmente falando, a desajustes e a saídas da rotina, né? Então, uma alimentação que fica ali desorganizada por um tempo, falta de atividade física aí por alguns dias, a gente percebe um impacto muito maior que antes não acontecia. Isso Uhum. com certeza tem relação. Mas aí, ajustando essas coisas num dia a dia, normalmente a gente vê respostas muito significativas em melhora de qualidade de sono. Uma outra coisa que eu costumo prescrever no consultório é um diário de sono. Porque às vezes tem coisas que a gente nem percebe e que Uhum. impactam diretamente. Às vezes a pessoa acha que, tudo bem eu tomar café 2 horas da tarde, sempre tomei, tá tudo certo. E de repente você percebe com o diário do sono, anotando ali, tem, né, um esqueminha ali que eu passo, a pessoa percebe que às vezes tem relação com alguma coisa que deixou de fazer ou fez, justamente um dia, 2 dias depois tem um impacto no sono também. Então, às vezes, coisas que a gente não percebe fazem muita Uhum. diferença. Vamos fazer um teste só, então, de você tomar o café só de manhã, ver o que que acontece. Caramba, fez muita diferença. E às vezes a pessoa, aquele cafezinho depois do almoço é uma delícia, super gostoso. Mas às vezes algumas pessoas são muito mais sensíveis à cafeína e à tarde e nem percebem isso. Sempre foi assim, sempre fizeram isso. E acha que às vezes é Aham. só à noite, né? Ou só. Às vezes não, às vezes já ali perto de 10 horas, meio-dia, 2 da tarde já impacta. Então, Sim. o diário de sono também mostra. Então, essa coisa relacionada ao estilo de vida, aos nossos hábitos, coisas que a gente faz nessa fase da perimenopausa e menopausa, a gente fica muito mais sensível a isso. E isso sim tem a ver, claro, com tudo isso que você falou, né, das estruturas da sociedade, culturais e tudo mais, mas também Uhum. com hábitos e estilo de vida que a gente leva ao longo. Sempre fiz isso quando era jovem e estava tudo bem. De repente, agora. Hum, Acho que talvez seja isso. Alimentação, Sim. né? Poxa, sempre me alimentei ali, fiz uma refeição mais volumosa à noite, sempre digeri bem. Aí daqui a pouco, agora parece que não tá legal. Porque muda tudo Uhum. isso, muda o metabolismo, muda como a gente processa esses alimentos, como o nosso corpo sente os impactos de sair da rotina, igual o bebezinho lá no começo da vida, né? A gente tira ele da rotina, parece que, meu Deus, desorganizou tudo. A gente nessa fase da perimenopausa também fica mais sensível. Então não é só perimenopausa, mas tem essa questão dos hábitos e tudo impactando também, impactam muito no sono. E às vezes esses ajustes, às vezes não é suficiente, mas às vezes, na grande maioria dos casos, melhora muito a qualidade do sono e diminui muito essa queixa de dificuldade, aquela coisa de acordar 3 horas da manhã, aquela hora mágica ali, né? 3h30 e tal. Sempre no mesmo Uhum. horário. E aí, às vezes, começa a organizar esse estilo de vida que está desorganizado, com ferramentas para lidar com esse estresse, e isso volta de novo para um eixo. Ah, que bacana. E ajuda a própria pessoa a se conhecer, que é como você falou, né? Às vezes para outra Super. pessoa não impacta e você tá no hábito da galera dali, né? Às vezes do Isso, trabalho, da família, etc. Mas para você isso. tá tendo um impacto. Então é um autogerenciamento, né? Exato, exatamente. E uma outra coisa também, até teve uma paciente que trouxe essa semana, agora lembrando aqui, conversando Uhum. sobre essa coisa do sono, parece que eu tô sempre mais relacionado a traumas. Hum. Que você vê, assim, né, em relação a isso? Teve uma paciente que trouxe isso, assim, né, de ter tido nesse período, na infância, enfim, né, uma coisa de abuso, enfim, e até hoje mesmo, depois de muita terapia, muitas coisas, uma dificuldade de, parece que aprofundar no sono, parece que, sempre eu tô ali nesse sono, né, que desperto com qualquer coisa, enfim. Ela percebeu, né? Pois é, É. essa é uma pergunta que eu costumo fazer no consultório, porque às vezes a pessoa está bastante tempo assim, e quando é que começou, né? Quando é que começou Uhum. essa insônia? O que estava vivendo nesse momento? E às vezes vai mostrar, assim, alguma questão que a pessoa consegue fazer essa relação, né? Eu passei Uhum. por um período e nesse período comecei a não dormir bem, né? Então, o sono ele tem uma importância, para além dessa questão biológica toda que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma relação com o inconsciente, né? Então,
de uma relação de uma parte nossa que a gente não acessa e muitas vezes acessa, sim, através dos sonhos, inclusive, né? Do sono, mas do sonho que vai vir através de um simbolismo para mim, né? Então, que vai me dar uma informação sobre mim, sobre a minha vida, porque exatamente no trauma, por exemplo, né? Se a gente pensar em algo, e todos nós temos, né? Passamos, o desenvolvimento humano, ele vai passar, a gente vai passar por alguns traumas, digamos, alguns até naturais, mas alguns que vão ser atravessamentos maiores, enfim, para cada um. E à medida que a gente não dá conta de alguma coisa, é como se a gente escondesse isso em algum lugar, né? Não consegui processar isso a tempo, não tive com quem falar, não entendi, não tive as ferramentas. Então eu escondo isso em algum lugar. E o sonho vem me revelar. É bonito, né? Ele vem te mostrar. Nas culturas, por exemplo, de povos originários, né? Enfim, conforme a gente olha, isso a gente vê como uma informação mesmo. Fala, bom, então agora eu vou sonhar, agora eu vou para esse lugar numa expectativa mesmo de que ele faz parte da minha vida. Agora, na nossa cultura, né, a gente foi criando uma forma só do fazer. Então, a gente valoriza o fazer, a gente valoriza a ação, e de alguma forma parece que esse lugar do sono ou do descanso, então eu não estou sendo produtivo. Isso vai ficando como um pano de fundo mesmo, né? Assim, então eu vou me enchendo de pilhas e pilhas de coisas a resolver. E aí, nesse caso, o trauma, as vivências que eu vou viver, as experiências que eu tive e que eu não processei, que eu não elaborei, e nada é imediato, às vezes eu preciso ir elaborando, claro, mas se eu não tomo consciência disso, isso vai ocupando um espaço energético em mim, né? Então, muitas vezes eu percebo que muitas vezes as pessoas começam eu acordo, então eu não durmo bem, ou eu digo que não sonhei, né? Então tem pacientes que falam, não sonhei nada, não sonho mais. Né? Então, isso tem a ver com esse sono profundo que você falou, quer dizer, eu não estou atingindo esse sono profundo, e muitas vezes é um mecanismo, a gente pode entender, né, na psicanálise como um mecanismo da própria pessoa de querer resolver pelo racional, de querer resolver pelo pensamento, né? Então, eu fico pensando, rodando na mesma coisa, lembrando do mesmo fato, e não querendo acessar alguma coisa além que me mostra. Então, por isso, muitas vezes, eu digo, quando a gente começa a fazer análise, a gente começa a sonhar mais, né? Porque se eu anoto o sonho, se eu olho para o meu sonho, naturalmente eu começo meio que perceber que ele não é uma bobagem, não é só uma coisa que passou, ele é uma informação rica, que eu vou fazer algo com isso e que vai me ajudar, né, no meu dia, digamos assim. Então, acho que juntando com esse diário do sono que você falou, né, quer dizer, eu percebendo o que está influenciando e também vendo, puxa, quanto símbolo tem aí, quanta coisa, não é uma coisa separada da minha vida, ele é um contínuo, né, ele tem uma informação, e aí tem vários tipos de sonho, né. Mas fica mais, eu digo que fica mais interessante a vida, né? A gente começa a se apropriar mais. Sim, achei muito interessante essa coisa que você falou da pessoa que tenta resolver mais pelo racional, né? Então a gente não se permite, né? Nem o sonho, né? Que doideira isso, né? E também eu acho que tem a ver, às vezes a pessoa, né, fala, não lembro, ou não consigo, ou não sonho. Às vezes também tem a ver com essa coisa do acordar e já sair fazendo alguma coisa. Né? Porque essa primeira partezinha ali, quando a gente tá ali naquela coisa do despertar, também a gente tem esse acesso do inconsciente ali, né? Nessas primeiras horas. Né? Nos primeiros minutinhos que a gente tá saindo dessa coisa daí do outro ciclo, que é do sono pra vigília. E às vezes a pessoa ali, o despertador toca, já pega o celular, já vou fazer alguma coisa e já tô no mundo real aqui, né? Vamos lá, o que eu tenho que fazer hoje, minha primeira agenda. E aí perde essa oportunidade, né? De lembrar, de acessar essa coisa que também é tão poderosa. Exato, bem isso. Então eu entro já no automático e entro num algoritmo, né? E entro numa roda que não é minha. Isso é muito interessante, né? Que não é minha, porque
O Freud, por exemplo, ele vai trazer o sonho, os sonhos, né, como um símbolo do desejo. Então, do teu desejo, né? E a gente sabe hoje em dia o quanto a gente é atravessado por tantas informações e propagandas e tantas coisas que são os desejos de outras pessoas, ou da própria Uhum. família, né? Então, na própria família, no próprio trabalho, no próprio filho, enfim, marido, todo mundo que atravessa vai muitas vezes atravessar com o próprio desejo, se eu não colocar essa energia para olhar para o meu próprio desejo, ele vai ficar abafado mesmo. E aí talvez venha até isso, eu tô tão cansada, eu tô tão exaurida, e entra nesse ciclo que a gente fala, mas eu tô tão distante do meu próprio desejo, disso que é mais... E o desejo muitas vezes ele é contraditório, então por isso que a gente às vezes não quer muito olhar para ele, né? Porque parece, eu quero uma coisa, alguns pacientes chegam, eu sei, assim, 100% praticamente, né? Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Então, o que que é esse não que tem por trás, né? O que que é esse desejo que às vezes é ambíguo, né? O que que tem atrás e a gente, às vezes, não é tão gostoso olhar para isso, então a gente não quer, né? Ou tem medo, vai ficando um bicho maior, né? Uhum. Complexo. Profundo, né? Profundo, profundo. Profundo e conectado com tudo, né? Aham. E é bom quando a gente começa a fazer essas conexões, como você falou, né? Que a paciente trouxe, quer dizer, eu não vou trazendo, porque na nossa sociedade já ouvi, né? Pessoas falando, sonhar é como se tivesse morto e dormir, né? É uma hora como se fosse inválida da sua vida. Então, isso é uma desconexão da própria vida, né? Porque é como se pudesse não existir noite, como se não pudesse existir os opostos, sendo que a vida é, né, esse oposto. Então, a noite, ela tem a sua importância, e acho que isso que você falou, da gente precisar falar do ritual do sono, da higiene do sono, tudo, já demonstra como coletivamente a gente, se não vier trazendo consciência sobre isso, como a gente, né, a proposta daqui da gente estar parando, falando sobre isso, porque todos estamos sendo atravessados por isso, Uhum. a gente fica nessa máquina do fazer, do não parar. Então eu fico na tela até o último segundo, acordo no meio da noite, vou para a tela, acordo de manhã, vou para a tela. Eu estou muito fora de mim. Eu estou no mundo artificial e não no mundo real, né? O sono, ele é um mundo real, ele faz parte, né? Entrar em contato com esse desejo é muito mais real, com que você tenha que lidar e bancar na sua vida, né? E resgatar, e manter, enfim, se firmar. Sim, totalmente desconectado, né? Uma Isso, desconexão. e talvez esse lugar de, assim, se a gente for esperar todos os fatores e a gente só deixar se levar, esse sono não vai acontecer. A gente vai ter que precisar, se a gente for com a maré, digamos, né? Tudo vai levar a desregular, né? Porque Com você certeza. tá. É a demandas eternas. Então, isso que nos aproxima, que facilita muita coisa, também gera essa coisa de não parar nunca, né? Então, Exato. é tipo um ato de resistência, de novo, né? Um ato de resistência. Não, meu Super sono é uma prioridade. prioridade. E reaprender a descansar, como a gente estava falando, né, na live passada também, porque a gente desaprendeu. E o sono faz parte disso. Uhum, e gostar disso, colocar isso como um valor, uma prioridade, né? Isso. E importante que isso chegue, talvez, nisso, né, que a gente vai começando a observar, porque, por exemplo, também nos estudos trazem, né, os estudos sobre sono trazem muito as questões, quais são os impactos, né, desse sono todo, que são outras doenças crônicas, né, como você citou algumas, a questão cognitiva, né, as demências, Uhum. vi também sobre hipertensão, Uhum. né. É, a insônia. E outra coisa que entra aí muito também é a investigação de, às vezes, um quadro, por exemplo, de uma apneia obstrutiva do sono também Uhum. ser desconsiderado. Né? Então, a falta de Uhum. investigar, às vezes, né, algo O que próprio é sono. importante e que tem um tratamento, Uhum.
isso, a apneia obstrutiva do sono, que é uma, né, uma doença ali que impacta na qualidade do sono, ela é, não tratada, um importante fator de risco cardiovascular. Nossa, Então, sim. às vezes a Uhum. pessoa, né, Ignora. sempre dormi assim a vida toda, eu ronco um pouco, mas parece que não é nada, eu não percebo. A outra pessoa, né, às vezes dorme junto com alguém, isso às vezes facilita um pouco, né, descobrir, porque Uhum. aí às vezes a outra pessoa acorda, e percebe, ouve um pouco mais. Mas às vezes a pessoa negligencia, ou até o próprio, como você falou, né? Às vezes vou numa consulta, ninguém me pergunta, nunca ninguém, Uhum. né? Às vezes um pouco mais velho, a menopausa traz muito isso, porque tem toda essa frouxidão aqui dessa parte. Ah, tô roncando, às vezes eu bebo alguma coisa e ronco também, e isso fica negligenciado, ninguém investiga, ninguém pesquisa, não se pede, né, um exame, uma polissonografia, e isso fica sem tratamento. Também é uma causa de insônia que tem tratamento e que aumenta muito o risco cardiovascular, de doenças cardiovasculares. Uhum. E muitos, como a gente diz, esse crônico, para acontecer muitas vezes, né, a pensar na doença, principalmente, né, a cardíaca ali que fica afetada. Na questão da saúde mental, eu vejo muita relação com a própria depressão, né, Super. mas muitas vezes o que a gente vai ver? É um longo prazo, quer dizer, você ficou muito tempo dormindo mal, não é do dia para a noite, porque o corpo tem assim uma. Né, eu dava aula para os meus alunos, dizia, gente, e explicava a fisiologia, né? Falava, olha que lindo, olha como o corpo vai compensando muito, muito tempo, até que quando acontece alguma coisa, nunca é do dia para a noite. Não Né? é. Ele tentou de tudo. É um caminho e muito longo. Difícil que seja uma Uhum. coisa assim a curto prazo. A gente sustenta as coisas por muito tempo e o corpo é muito sábio. O nosso organismo é Uhum. extremamente. A gente precisa insistir no erro ali, né? Ou no que a gente vai fazendo de ruim ali para que as coisas realmente se descompensem. Aham. Porque aí, né, se a gente pensar nessas doenças, o diabetes, as doenças crônicas, elas demoraram muito para acontecer, e tava nessa base, né, eu precisando olhar, quer dizer, isso acho que é interessante falar, porque assim, muitas pessoas, isso que a gente diz, às vezes vai passando como uma coisa trivial, como uma coisa boba, gente, passa década. Quando você vê, passou uma Passa. década, passou duas, passou três, e aí você tá chegando no, enfim, 50, 60, e agora começa a aparecer doença, mas não, é que né, houve muita negligência, muita coisa lá atrás, como você falou, vai prejudicando às vezes muitas relações, inclusive com irritação, né? E aquilo vou passando batido, batido. Será que eu preciso prestar atenção e valorizar tudo isso na hora que eu começo a perder muitas coisas, né? É isso, é tratar a doença. É tentar Uhum, remediar o que foi, assim, que é o jeito da medicina mais tradicional olhar as coisas. Então, às vezes, é a pessoa em si que vai passando por cima disso, essa desconexão que a gente está falando, né, conosco mesmo, com o nosso corpo. O corpo vai dando sinais e às vezes a gente simplesmente vai ignorando, é assim mesmo, vai, passa, bola para frente, vamos lá, isso acontece. Ou às vezes a uhum, gente até procura profissionais que não estão preparados e não dão bola e não sabem o que fazer nesses momentos. E simplesmente, não é nada. E aí a coisa vai uhum, chegando nesse lugar. uhum. E Então é sempre um caminho. o quanto o sujeito, né, como a gente pensando bem nisso, essa subjetividade vai ficando apagada, né? Quer dizer, ela só aparece na doença. Então, eu sou um Uhum. corpo com uma doença, me torno lá o número do leito do hospital, Um diagnóstico, eu tenho um com o rótulo. diagnóstico. Isso, com os rótulos que começam a aparecer, parece que vai tornando mais uma identidade do que tudo isso. E sabe o que me veio agora também? Uma questão que eu observo, né? Quando a gente fala até disso da rotina, como você falou, né? Puxa, tem tantas coisas, mas quando a gente mexe na rotina dessa própria pessoa, quando ela né, se responsabiliza por isso e traz, né, essa parte, a gente tem muitas melhoras, muitas mudanças. Mas o quanto isso vai interferir, né, nesse lugar, às vezes, que eu até digo assim, as pessoas muitas vezes, não tem como.
é que não tem como? Então, às vezes, o meu próprio estilo de vida, que, claro, a gente sabe que tem muitas coisas que são mais delicadas, enfim, tem pessoas que passam por momentos difíceis. Nos estudos, inclusive, mostram quanto impacto financeiro, né? Quando a gente, às vezes, está passando por uma situação difícil financeira, isso vai atrapalhar o sono, né? Porque é uma preocupação básica de sobrevivência, enfim. Sim. Mas o quanto exatamente essas perguntas que se voltam para mim e para a minha saúde vão necessitar que eu me coloque como protagonista da minha própria vida, né? É Como muito, responsável das escolhas que eu fiz, enfim. é Se eu muito. estou trabalhando e levo 3 horas para chegar, enfim, o que eu vou fazer com isso, né? Sim, fora as camadas, né? A gente normalmente, né, os pacientes que têm ou nós, né, temos já é um recorte da sociedade, né? Então, quando a Uhum. gente fala ainda de outras camadas da população, também tem coisas muito que também estão muito conectadas. Essa coisa que você falou, o quanto de tempo que eu me desloco até o meu trabalho, o quanto de tempo que eu demoro para voltar. Tem gente que realmente não tem como. Uhum. Agora tem gente que tem como, e a gente acha que não tem como. Às vezes mesmo, poxa, às vezes eu passei, sei lá, de repente, 1h30 na rede social. Passei, Uhum. sei lá, e às vezes eu não tenho tempo. A gente nem Uhum. olha mais isso, porque essas coisas fazem parte da nossa vida. Parece que tá tudo normal, tudo. E aí, quando você olha realmente, fala, caramba, como que eu acho, como que eu priorizo as coisas que realmente são importantes para minha saúde? Não é fácil. Não é fácil. Mas a Uhum. gente, essa coisa da primeira resposta ser não tem como, acho que não tem outro caminho, não tem outro jeito, entra aí, entra tudo aí, né? Nessa coisa da análise, da psicoterapia, de tudo isso, né? Também. De olhar, de se conhecer, né? Quais são os valores, quais são as prioridades, como que eu olho para minha saúde realmente de uma forma que eu assuma as rédeas disso. E sabendo que tem todas as outras coisas que também não dependem só da gente, que são todas essas camadas culturais de sociedade, da mulher, de questão de gênero. São muitas coisas, muitas camadas. Uhum. Porque às vezes esse não tem como, ele tá tão automático, ele é tão confortável também, né? Porque Uhum, assim, veja, minha vida é muito difícil, então a gente cai nesse lugar, e é bem o que você falou, às vezes independente da camada social, né? A, uhum, a pessoa que ganha 1.000, 10.000, 20.000, tá no mesmo, não tem como, porque ela também, você não sabe a minha vida, eu caio nesse lugar e não vou mudar essa pergunta, talvez, para como eu vou fazer. Como, uhum, o que eu preciso, como eu vou fazer, no que eu posso mexer hoje, né? uhum, Como você uhum. falou, no sentido de priorizar a saúde, aquilo que é importante, né? E quando a gente pensa, né, eu sempre costumo dizer, porque é muito, muito comum a gente se ocupar de muitas coisas e como eu até disse, às vezes que nem são do nosso próprio desejo, né? São outras coisas que a gente está trabalhando para outras coisas, para outras pessoas, porque se eu não estou ligada no meu desejo, eu vou trabalhar para o desejo de outra pessoa, isso é fato. Então Uhum. aí eu estou gastando toda a minha energia, e por que isso? Porque eu preciso comprar mais aquilo, e por que aquilo outro, porque tem aquela outra coisa que se não tiver saúde, não tem nada disso. Porque quando a gente perde, a gente já trabalhei em hospital, né? Você também, a gente sabe, né? A hora que retira isso, a hora que chega lá, né? Seja por uma depressão maior que te incapacita, todas essas questões, né? As doenças cardíacas, qualquer coisa que te incapacitou, acabou. A prioridade muda por completo. Vai ter que ter como. E aí, não é assim? É assim, exatamente. É isso Vai mesmo. ter que ter como. Então, o quanto eu busco a gente seria talvez esse organizador em mim mesma, né? Ou o quanto eu preciso que a vida me organize. Uhum, é Porque às isso. vezes a gente deixa um pouco isso, assim, alguém organiza por mim, desde as Uhum. esferas lá fora e às vezes a própria saúde. Então eu deixo, quando eu perder a saúde, aí a minha vida se organiza de uma forma diferente. Isso. E às vezes essa coisa da organização, do não tem como, do tempo, das minhas prioridades, às vezes a gente pode também olhar e às vezes não é colocar coisa a mais, às vezes é tirar mesmo. Uhum. Talvez Dependendo seja de. muito mais sobre tirar, né? Talvez seja muito mais sobre tirar. O que será que Uhum. dá para tirar?
Não dá para tirar Aham. nada. Será mesmo? Não sei. Então, às vezes, eu não consigo fazer atividade física todos os dias, não consigo cuidar da minha alimentação e a gente fica nesse ciclo de não tenho tempo para isso, não consigo ter tempo. Então, vamos tentar começar a olhar para o que talvez esteja em excesso. Às vezes tem, pode ser que não tenha, mas assim, normalmente tem, né? A gente Olhando olha por bem, nós, assim. olhando bem assim, né? Enquanto você está Aham. acordado, como que é esse dia? Né? O quanto disso em relação ao trabalho é desse jeito, o quanto disso que eu faço tem que ser realmente assim, o quanto disso, às vezes, é um ajuste no que está em excesso, para daí sim a gente pensar em colocar e caber coisas que são importantes. Porque às vezes não Uhum. cabe mesmo, tá tudo lotado, né? Sim, a gente lota essa agenda, né? A Aí gente tem a ver com lota. essa, com essa gestão de tempo mesmo, do onde a gente está colocando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, Super. né? E aí talvez isso, a nossa, talvez comece um pouco nesse lugar. A gente não tem esse valor nem essa atenção para o sono, ele foi ficando num outro lugar, né? A Sim. minha atenção muito no pensamento, a minha supervalorização do pensamento vai gerando esse pensamento acelerado, né? Então Isso. acelera, 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 corpo esquecido, como você falou, né? Então vai ficando esquecido. Não tenho tempo para dedicação mínima desse corpo, né, dessa organização, porque aí a gente vê uma relação bem importante, né, de exercício, conseguir fazer exercício e conseguir dormir bem, né? Se essa energia tá muito e aí, enfim, a gente pode pensar até na ansiedade, né, que é essa questão que tem gerado, né, todo mundo carregando essa ansiedade. Com certeza, se eu tô ansiosa, se eu tô acelerada, não durmo. É uma 2 e 2 é 4, né? Assim, vou ter Uhum. ali essa resposta. Uhum. Então, na psicanálise, a gente pensa, né, na ansiedade, as pessoas falam muito, excesso de futuro, etc. Mas a gente vai pensar mesmo como uma libido que está presa, né? Então, assim, eu tenho uma libido, uma energia de prazer, que às vezes está, né? Onde que eu tenho prazer na minha vida? E ela está, enfim, no meu trabalho, no meu fazer, em tudo que eu faço, né? O quanto eu consigo ter prazer com isso ou o quanto eu tô preso numa máquina do que os outros estão pedindo, enfim, do que eu nem sei mais, só tô fazendo aqui, só tô pagando esses boletos, só tô sendo funcional, e tô tão desconectada desse lugar que isso fica preso em um lugar, né? E muitas vezes psíquico. Então fico nesse aceleramento, não desligo, fico nesse alerta constante. E aí essa função do corpo, quer dizer, quando eu vou, né, para essa tensão do corpo e libero essa tensão, isso geralmente já desbloqueia um tanto dessa energia. Eu consigo acessar, né, esse lugar. Peraí, consigo acessar esse desejo, esse tempo, né? Como você falou, não, mas peraí, acho que até tenho, né? Uhum. Descobrir um lugar aqui que é possível. Adorei. Que legal. Faz sentido, né, com o que a gente Nossa, vê faz muito no dia a sentido. dia. Muito, muito. Com o nosso dia a dia mesmo, né? Quando a gente para e Uhum, ouve assim e pensa nisso, faz total sentido. Total. uhum. Que bom. Deixa eu ver aqui se tem. O pessoal foi entrando, até esqueci de falar que poderia fazer perguntas, né? Enviar, mas acho que da Sim. próxima também, quem quiser mandar no inbox, às vezes não quer escrever aqui, ou contar alguma, né? Às vezes alguma coisa mais pessoal também, pode Uhum. colocar que daí a gente pode responder. Sim, às vezes antes também, né? Isso, às vezes antes, e daí a gente já concentra nisso, né? Mas acho Uhum. que a gente abordou mais ou menos o que a gente, né, precisaria falar. Tem alguma coisa mais que você lembra que você quer falar? Acho que não. Acho que fomos para um lugar legal. Acho que é Uhum. isto. Você comentou de fazer esse. Eu até me lembrei, o exercício que eu passei na semana passada, de Aham. comprar e relaxa, Aham. eu indico muito ele também para dormir, né? Que É é bem esse maravilhoso. faço atenção máxima, depois eu solto, eu vou aprendendo isso que você falou, preciso aprender esse soltar, né? Esse lugar Uhum. de Eu usei ele receber. durante, usei ele durante essas 2 semanas aí. Nossa, foi Ah, muito bom. Em foi vários bom? momentos eu me lembrei assim e foi muito legal, muito legal.
até de forma rapidinha, né? Quer dizer, quando eu percebo que Rápido, estou muito ali, eu quis trazer isso mesmo, o mínimo, assim, o olha como dá para mínimo. fazer por mim. E Isso. se eu fizer na cama, né, como você falou, é, Uhum. sem luz acesa lá, né, quer dizer, não fiquei olhando para a tela, vou me voltando mais, né, para conversa, a gente sabe se a gente tem criança, o quanto isso é fundamental, o quanto afeta as crianças, né, então a gente vai se voltando ali para uma conversa mais baixinha, para um, lembrando, né, mostrando para o corpo que está de noite, já que a gente está na cidade, a gente tem essa luz toda, é só a gente Uhum. perceber quando vai para mata, né? O Sim. quanto isso muda, né? O 6 da tarde barulho, a gente já quer dormir. já quer dormir, olha a interferência, né, Uhum. desse ruído todo, desse barulho. Acho que é isso que a gente diz da cidade, o quanto a cidade não vai facilitar o nosso sono, não. A gente vai Não. ter que buscar esse lugar. Às vezes até Uhum. indo para esses lugares para se lembrar e transformando a nossa casa mesmo, né? O nosso lugar mais íntimo. Nosso ambiente. Uhum. Mas enfim, lembrei desse porque esse também é um exercício que a gente vai colocando e a gente vai ensinando o corpo a soltar. E você comentou hoje do Sim. escaneamento, né? De trazer o escaneamento para a gente também, para trazer Isso. essa memória para o corpo, né? Isso. Eu adoro o escaneamento, é meu xodozinho, assim, porque é uma prática que eu encontrei para fazer com a minha filha antes de dormir todos os dias há muitos anos. E Ah, pra legal. gente ali é muito gostoso, assim. E é essa prática, né, do escaneamento corporal, é uma prática de atenção plena mesmo, né, de indução do relaxamento. E é mais uma Uhum, forma da gente voltar ali pro nosso corpo para se conectar também com aquelas partes, assim, né? Então agora eu vou fazer uhum, bem rapidinho, assim, um básico, claro, né? Existem vários jeitos da gente fazer, mas é uhum, basicamente, né? A gente ali se posicionar aqui, a gente está numa cadeira, então sentir ali um pouquinho o contato do nosso corpo com a superfície, né, da cadeira, do encosto, do assento, sentir ali a superfície dos nossos pés. É, se quiser, né, fechar ali os olhos ou simplesmente descansar um pouquinho, relaxar um pouquinho as pálpebras, não precisamos necessariamente fechar os olhos, depender de como você sente aí no ambiente que você tá, seguro de fazer. Mas se estiver na cama ali, antes de dormir, né, tranquilo ali, fechar os olhos, a gente começa a perceber, só prestar um pouquinho de atenção na nossa respiração, sem interferir ali, percebendo o ar que entra, o ar que sai da nossa narina, né? Ele entra um pouquinho mais geladinho, sai um pouquinho mais quente. E aí a gente começa a perceber as partes do nosso corpo. Perceber ali a nossa cabeça, o topo da nossa cabeça, levar atenção para ele, perceber os olhos, o nariz, nossa boca, levar atenção para as orelhas, nosso queixo, pescoço. Relaxa os ombros, os braços e as mãos. Relaxa o peito, a barriga, as costas. Relaxa o quadril, as coxas, as pernas, os pés, os dedos dos pés. E a gente sente nosso corpo um pouquinho mais pesado na cadeira, mais relaxado, mais solto. A gente pode perceber também que os pensamentos vão ficando cada vez mais lentos na nossa cabeça.
A gente pode ir sentindo aquela sensação de sono mesmo, aquela molezinha pelo corpo. E começar a se entregar para ele. Talvez nesse momento aí agradecer alguma coisa, o dia, nossa saúde. E aí, aos pouquinhos de volta, a gente pode trazer de novo a atenção para o momento presente, começar a ouvir os barulhos que estão à nossa volta, os sons. E aos pouquinhos abrir nossos olhos de volta. Outra. Quando é para dormir, a gente nem precisa chegar nessa parte de abrir os olhos de volta, né? Só fique, né? Só fique. É. E aí traz, né, essa sensação normalmente ali de presença no corpo. Aí só nisso a gente já consegue, né, trazer atenção ali, sair um pouquinho às vezes daquele fluxo de pensamento que algumas pessoas relatam bastante, né? Ah, eu deito e aí minha cabeça começa. Às Uhum. vezes só disso, ai, não queria pensar, ai, sai desse pensamento, ai, amanhã eu resolvo. Volta a atenção para o corpo, né? Começar a fazer esse escaneamento corporal, ajuda aí essa prática aí. Gosto bastante, acho bem legal. Isso é bem comum, né? Ficar brigando com o sono, brigando com o corpo, brigando com o pensamento, né? Isso. E eu gosto de indicar também esse porque até para isso, para sair desse lugar de julgamento e de briga. Aham. Porque, né, algumas pessoas falam, eu não consigo, vou fazer, não consigo, no meio eu paro. Então, acho que duas coisas importantes. Uma, você vai, né, à medida que você vai repetindo, você vai aprendendo, ok, fugiu, Uhum. volta. Uhum. E nisso, a importância até do grupo, né, por exemplo, aqui. Às vezes você não consegue fazer sozinha, mas você está num Uhum. grupo, está aqui agora com a gente, assiste o vídeo depois, ou participa de um grupo, né, Uhum. em que a gente vai aprendendo, vai repetindo isso, você vai Uhum. conseguindo memorizar isso no corpo, né? E entrar. Isso. Às vezes eu mando áudio para os pacientes gravado. E aí para Guiado. colocar ali, guiado, para colocar ali, às vezes a pessoa acha que ela não consegue, né, Aham. pensar ali, fazer sozinha. Um áudio, né? Às vezes isso também ajuda. Às vezes até a própria pessoa pode gravar para si, né? E ouvir Sim. ali naquela hora de dormir. Para começar, né? Começar a praticar, às vezes, não consigo e tal. Também é um Aham. caminho. E eu acho que o grupo, ou até essa experiência de gravar, também gosto disso de mandar, ela traz um lugar pra gente de segurança. Uhum, De estar tem mais alguém com a gente, mesmo que seja no som de outra pessoa, acho que são uhum, resgates, assim, dá pra gente falar nas próximas, né, nos nossos próximos uhum, encontros, o uhum, quanto a gente está nesse lugar, às vezes, se sentindo muito solitário, resolvendo tudo na cabeça no aceleramento, e o quanto uhum. esse pertencimento de grupo e a gente, né, colocar essa energia vai resgatando esse lugar que é de autorregulação, mas que é saudável, salutar, né? Isso mesmo. Michelle, adorei, acho que Adorei foi, também. conseguimos trazer, espero que tenha, né, esse assunto tenha ajudado a esclarecer várias coisas, a gente colocar atenção nisso que é tão importante, né, na nossa Uhum, saúde, enfim, na nossa vida. uhum. E nos vemos no nosso próximo encontro. Isso aí. Brigadão. Adorei também. Foi ótimo. Então tá bom, nos Ah, vemos no nosso próximo encontro. isso. Até Até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente, a quem esteve aqui hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar que a gente responde aí depois nos comentários, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.